A paz do Senhor. Aqui quem fala é o evangelista Isaac Luiz, do Templo Sede da Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais. E hoje vou trazer para vocês a aula de número 1 do curso de Teologia Nível Básico do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Ensino e Pesquisa, o IBADEP. E estaremos estudando o livro que tem por título Administração e Liderança. Então, ele é dividido em 5 capítulos. Na aula 1, que vai estudar o capítulo 1, veremos sobre a igreja, né? No capítulo 2, iremos estudar mais para frente a organização da igreja. No capítulo 3, a administração da igreja. No capítulo 4, sobre o líder. E no capítulo 5, a liderança. Mas vamos nos ater hoje à aula 1, que tem sobre o estudo como base a igreja. No capítulo 1, veremos o que é ou não é a igreja, o propósito de Deus para com a igreja universal, a igreja local, a missão da igreja, o aspecto exclusivo da igreja. Também estudaremos o governo eclesiástico, tanto o governo da igreja na terra, como as formas de governo. E também veremos o corpo eclesial. Estudaremos sobre filiação, cartas e também a disciplina na igreja. Então, quando falamos de igreja, na Bíblia é usada a palavra eclésia, uma palavra grega que significa chamado para fora. Então, os gregos, eles usavam, esse termo, para designar um grupo de pessoas que eram dotadas de privilégio e cidadania, incumbidos de certas funções públicas, administrativas, ou importantes, ou que eram convocados, e que eram, então, chamados para fora dentre o povo comum. E no Novo Testamento, como vemos ali Paulo usando em suas cartas o termo eclésia, que se usa então chamando essas pessoas, que foram chamadas para fora. Então, a igreja de Cristo, ela foi chamada, para fora do mundo para trazer a mensagem, de salvação, as boas novas de Jesus Cristo para todo o mundo, E vemos também que a igreja, ela é um representante de Deus aqui na Terra, Então, o corpo de Cristo, quando chamamos, os membros, que fazem parte da igreja, então, através de Jesus, através dele, que se expressa, ao mundo, Então, a igreja é o único órgão de redenção que Deus tem no mundo. E a igreja, ela é um organismo divino, Então, o corpo de Cristo, ele provém de Deus, apesar de estar nesse ambiente estranho, que é o mundo. O livro vai nos trazer vários pontos ali do que é e o que não é a igreja. Vamos mencionar alguns deles. A igreja não é um edifício material. A igreja não é uma denominação. Então, quando nos falamos de igreja, a igreja com I maiúsculo, que representa o corpo de Cristo, aqueles que foram salvos, mediante a crer nas boas novas, da palavra do Senhor, isto que simboliza, a igreja de Cristo. Então, ela não é uma denominação, não é uma placa de igreja. A igreja, o corpo de Cristo,
tem um aspecto muito maior, né? E a igreja, ela é fundamentada em Cristo, né? Lá quando Jesus menciona em Cesareia de Filipe, né, para Pedro, né, que sobre aquela pedra ele iria então estabelecer, né, a sua igreja, né? Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18. E a igreja não é um empreendimento nacionalista, então ela não é de uma única nação. A igreja é do mundo todo, né? Para todas as pessoas aqui na Terra, né? Então Jesus, quando ele veio, né, há 2000 anos atrás, ele não veio só salvar os judeus, mas salvar a todas as pessoas aqui do nosso planeta Terra, né? Tanto os judeus como os gentios, né? Os gentios são então os não-judeus. E a igreja é o povo de Deus dentro da raça humana. A igreja não é a continuação do judaísmo. Então, como eu mencionei agora há pouco, né? Jesus veio aqui na Terra, né, para salvar a todos, não somente os judeus. Então, a igreja, né, o corpo de Cristo, ela é composta de judeus, de gregos, romanos, árabes, de qualquer nacionalidade, né? Então não tem um povo específico. E a igreja é o vinho da nova aliança em novos odres. A igreja também não é o reino de Deus. O reino de Deus é mais amplo que a igreja e envolve o universo, as hostes angelicais, bem como os santos do Antigo Testamento. Então, a igreja, quando ele menciona aqui, né, o livro, que não é o reino de Deus, o reino de Deus já é um nível acima, né? Ele engloba a igreja, né, o corpo de Cristo, né, aqueles que creram em Jesus, então a partir do Novo Testamento, mas também o reino de Deus engloba aqueles que vieram antes de Cristo, né, que não conheceram a Cristo ou ouviram, né, sobre a ressurreição, sobre a morte de Cristo no Novo Testamento. Então, aqueles que seguiam a Deus, né, seguiam os mandamentos de Deus, eles fazem parte do reino de Deus, né? E se soma também com todo o universo, né? Então as hostes angelicais, né? Os anjos, né? Os santos que também se salvaram no Antigo Testamento. A igreja não é um plano parentético de Deus. Então, não é somente aqueles... Aí volta a falar, né? Que é parente de Deus, né? Parente de Jesus. Não. A igreja é para todos, né? Todo ser humano. E a igreja é fruto da vontade de Deus, como vemos lá em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 2 ao 11. Não vou ler aqui, mas se você quiser, pode acompanhar na sua Bíblia. E a igreja é o eterno propósito de Deus. E definimos esse propósito da seguinte forma: definido em vista, e no grego protitemai, colocar diante de, ou expor, principalmente para ser contemplado. Então, a igreja, né, ela é a menina dos olhos de Deus, né? Então, aqueles que creem, né, no Filho de Deus são adotados, né? Então, por Deus como seus filhos, né? Então, só é filho de Deus aquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a igreja é o mistério de Deus, como vemos em Deuteronômio 29 e 29. E a igreja é a nação santa. E ela é composta de todas as etnias da raça humana, tanto judeus, gentios. Então, comportam, né, a igreja de Deus. E findando, né, o que não é a igreja,
a igreja é uma fraternidade, né? Que vem do grego ali koinonia, né? Então, é a junção, né? A comunhão, né? Entre os irmãos. Seguindo em frente, né? A igreja, ela é universal. Não confundam com a IURD, né? A Igreja Universal do Reino de Deus. A igreja, né, de Cristo, ela é universal, ou seja, é o conjunto de todos os salvos em todas as épocas e lugares. É a igreja de Cristo independente de denominação, número de membros ou abrangência territorial. Então, a igreja, né, de Cristo não é somente a Assembleia de Deus, né, a nossa igreja. É todos aqueles que foram salvos, né, em todas as épocas. Também não é só aqueles que estão vivendo hoje, né? Então, a igreja, ela é universal, é para todos os seres humanos. E só faz parte, né, da igreja aquele que nasce de novo e vive de acordo com os ensinos bíblicos, que aí sim faz parte da igreja de Cristo. E a salvação, ela não é privilégio de nenhuma denominação. Então, se existe alguma igreja que fala que somente eles serão salvos, isso é uma heresia, né? A salvação não é privilégio de uma única denominação. A igreja de Cristo, ela é para todos e não somente de uma única denominação, né? De crentes, né? E, findando ali na página 23 do nosso livro, vemos os aspectos dentro do conceito de igreja universal. Ela é uma igreja invisível. Então, os fiéis, né, da igreja universal são aqueles que estão dentro de uma igreja visível. Mas a gente não consegue ver toda a igreja de Cristo, né? Porque são de pessoas que estão no mundo inteiro, né? Então, é uma igreja invisível, né? A gente não tem como vê-la de toda, né? De toda forma, né? E ela é uma igreja também organismo. Então, como organismo, a igreja é uma comunidade de crentes que estão unidos, né, em Cristo através do Espírito Santo. E assim, dotada de ministérios e dons, né, que Jesus então nos deixou, né, o Espírito Santo, para que fosse aperfeiçoado, né, ali os santos da igreja. E a igreja militante é a comunidade cristã que peregrina em direção ao descanso eterno, revestida pela armadura de Deus para vencer o inferno. Então, a Igreja Universal ela é militante. Ela está aqui na Terra, no mundo, mas tem um objetivo, né? Tem um caminho a seguir, que é buscar, né, o reino dos céus e aguardando então a volta de Cristo, né? E a Igreja Universal também é uma igreja triunfante, ou seja, esse grupo, né, de cristãos incontável, a gente não tem como mensurar quantas pessoas são salvas, né, ou que já faleceram e que irão ressuscitar quando Jesus vier, não temos como mensurar isso, mas nós seremos arrebatados, né, por nosso Senhor e Salvador. E assim vamos passar as bodas com o nosso Cordeiro, né? Então, a igreja ela é triunfante porque ela irá alcançar a vitória, né? Que é só para os salvos, né? Então, a igreja de Cristo é só para os salvos. Eles irão triunfar quando Jesus vier. Estaremos, então, em glória com Jesus lá na bodas, nos céus, né? E o aspecto inclusivo da Igreja Universal, ela é composta, né, como eu até mencionei anteriormente, de pessoas de todas as raças, etnias,
tribos, línguas e nações. Então, a Igreja de Cristo não é só para os japoneses, para os brasileiros, americanos ou europeus, africanos, né? De maneira geral, ela é para toda a raça humana, né? Independente da onde que você seja, você pode fazer parte da Igreja de Cristo. Agora vamos estudar. Vimos agora a Igreja Universal, né? Como que ela é composta, quais são os aspectos. E vamos ver então a igreja local, né? Então a igreja local ela faz parte, né? Ela é uma pequena parte então da Igreja Universal. Ela está dentro, né, da Igreja Universal. E ela é formada então pelo conjunto de salvos por Cristo em um determinado local, cidade, distrito, né, ou município. Então aqui em São José dos Pinhais, né, nós temos a Assembleia de Deus, né, Ministério de São José dos Pinhais. Então ela é uma igreja local, né, aqui em São José. E inclusive temos, né, alguns templos nossos em outras cidades que também estão ligadas aqui ao nosso ministério, né? E então dentro desse aspecto geral, a igreja é um grupo unido, né, no mesmo propósito e fé, um corpo cooperando com os outros de semelhante natureza. Então, a igreja local, ela é organizada, né? Então, numa determinada localidade. Então, pode ser uma cidade, pode ser um bairro, mas ela é composta, então, né, desses membros que atuam, né, de maneira unida, né, com o propósito de estarmos, então, caminhando, né, juntos rumo ao céu, né? Então, a igreja local é uma expressão do corpo de Cristo na comunidade onde se habita, né? Então, nós aqui fazemos parte, então, do corpo de Cristo na cidade de São José dos Pinhais, né? Então, que é onde nós moramos, né? Ou você que, por exemplo, mora em Curitiba, né? Você faz parte ali da igreja, né? Em Curitiba, ali nessa localidade, né? Então, é importante que o livro ele enfatiza bastante sobre a importância da evangelização também, né? Para nós testificarmos aos pecadores na nossa localidade, né? E falar do amor de Cristo. Porque esse é um dos propósitos que Jesus nos deixou, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós não devemos esquecer desse nosso dever, né, como cristão, de propagar as boas novas, né? Na página 25, vamos ver então ali a missão da igreja. Então, a igreja com I maiúsculo, né? A igreja de Cristo. Então, qual que é o propósito de Deus ao manter a igreja no mundo? Qual a sua finalidade e missão? Veremos que a Bíblia nos ensina que tem uma missão tríplice. A missão da igreja, então, são 3 missões que a igreja tem aqui na Terra. Primeiro, é de adoração, né? Então, a igreja tem o seu objetivo de glorificar ao nome de Deus. Por isso que nós nos reunimos, né? Cantamos louvores, adoramos a Deus, né? Em línguas estranhas, ou dando glória, aleluia, né? E então, esse é o primeiro missão da igreja, que é adorar a Deus. A segunda é de edificação. Então, para aperfeiçoar, fortalecer e crescer, né, entre os salvos, né? Então, a igreja, ela é para ajudar, né? É uma comunidade que ajuda, né, entre seus irmãos. Então, para edificar, para fortalecer, né, aquele irmão que porventura está em uma dificuldade ou que está passando por uma doença. Então, o seu irmão vai lá e ajuda ele, né, durante esses momentos de tribulação, né?
Então devemos sempre ajudar uns aos outros. E em terceiro, até como mencionei anteriormente, a terceira missão da igreja é a evangelização, né? Então anunciar o evangelho e o seu poder para que assim alcançamos mais almas para Cristo, né? Então, inclusive, esse é um dos grandes objetivos, né, da igreja aqui na Terra, né? Seguindo em frente, vamos já lá para falar sobre o governo eclesiástico, né, na igreja, que tem uma grande importância, né, no meio cristão, né, o governo eclesiástico, pois Deus deixou, né, alguns lá na igreja primitiva, né, então foi com os apóstolos, né, que iniciaram então esse trabalho, e aí tivemos alguns missionários que saíram pregando o evangelho, né? Aí a igreja já estava crescendo, aí já precisou ordenar alguns diáconos, né, para estar auxiliando nesse trabalho. E assim foi se instituindo, né, o corpo eclesiástico na Igreja de Cristo, né? E ali na página 27 fala que o governo da igreja ele é teocrático, ou seja, ele provém de Deus, né? É um governo de Deus, onde todo o poder e as leis emanam de Deus. O ensino é de Deus, a doutrina é de Deus. E temos como código de conduta, né? E um manual, né? Que Deus nos deixou para nós é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, nós temos aqui este manual, né? Que Deus nos deixou para seguirmos caminhando rumo aos céus. E então, veremos ali, ainda na página 27, o governo da igreja na terra. Então, aqui, né, na terra, Deus usa os seus ministros, que ele escolhe e capacita com dons e os dá à igreja para governá-la. Então, por isso que vemos lá na lista, né, de dons ministeriais que Deus pôs um dos dons que é o de governo da igreja, ou de liderança, né, de líderes na igreja. Só você ver lá na passagem lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28. Então, Deus colocou alguns líderes para administrar a sua igreja aqui na terra, né? É um dom ministerial. Então, Deus separou essas pessoas, né, para estar, então, cuidando da igreja de Cristo, né? E existem 3 formas especiais que são largamente diferentes de governo eclesiástico que têm obtido prevalência nas comunidades cristãs através dos séculos, né? Então, são 3 formas de governo eclesiástico. Vamos ver eles então, né? O primeiro é o episcopal ou prelática. Então, é uma forma em que o poder de governar está sob as mãos de prelados ou bispos diocesanos e no clero mais alto. Então, as igrejas, né, romana, grega e anglicana e a maior parte das igrejas orientais seguem este tipo de forma de governo, né, que é chamado então de episcopal. Então, o governo está sob a mão de alguns bispos, né, que controlam então a igreja. E a palavra episcopal, ela vem do termo grego episkopos, que significa supervisor. Mas geralmente ele é traduzido, né, na Bíblia como bispo ou superintendente. Então,
o bispo ele vai ser aquela pessoa, então, realmente que vai coordenar, né? Vai supervisionar a igreja, né? Já outra forma de governo que vemos nas igrejas é a presbiteriana ou a oligárquica. Essa forma de governo, ela reside então em assembleias, sínodos, presbitérios e sessões. Vemos esse tipo de governo nas igrejas escocesa, luterana e em várias igrejas presbiterianas. Então, o presbitério, né, da igreja, ela é escolhido através de assembleias, né? Tem então uma reunião que é eleito, né? Geralmente, né, eleito o presbitério da igreja, que então vai administrar e cuidar então de toda a vida cristã ali na igreja, que tem como forma de governo a presbiteriana. E a terceira forma de governo é a congregacional ou independente. Então, como o próprio nome sugere, né, ela tem um enfoque mais de autoridade sobre a congregação e o corpo local de crentes. Então, ele é uma forma que cada igreja, igreja local, né, ela vai ser, então, independente. Ela vai administrar somente ali. Então, é uma forma de governo local, né? E que geralmente ela dá voz à maioria de seus membros, né? E vemos isso, então, entre os batistas, entre os congregacionais, independentes e alguns outros grupos evangélicos, né? Então, esse é o sistema que mais se aproxima da democracia pura. Vemos principalmente nas igrejas batistas, né? Que elas são independentes. Temos aqui, por exemplo, em Curitiba, né? A primeira igreja batista, a segunda igreja batista. Então, elas não são ligadas, né? São igrejas batistas, mas cada um tem a sua administração independente, né? Então, tem outros pontos ali, caros alunos, que eu não mencionei aqui, mas você pode estar lendo, né, ali no seu livro, estudando. E queria mais fazer um resumo, né, dessa primeira parte do capítulo 1 e destacando, né, os pontos principais. Rapidamente aqui vamos fazer o questionário que se encontra ali na página 30. A questão 1 vai trazer para nós: eclésia deriva-se de uma palavra grega. Foi lá no início, né, da nossa aula, né, que a gente viu, né? A palavra eclésia significa o quê? Então a resposta está lá na página 21, que significa chamados para fora, né? Então, eclésia, que dá origem, né, a igreja, né, a palavra igreja, né, em português, que significa então chamados para fora. Questão 2. A missão tríplice da igreja aqui no mundo é... Quem lembra então a missão tríplice? A primeira é a adoração, segundo, edificação e terceiro é a evangelização, né? Para você quiser conferir, só verificar ali na página de número 25, tá? A resposta da questão número 2. Questão 3. Forma de governo onde a autoridade recai sobre a congregação, sobre o próprio corpo local de crentes. Acabamos de mencionar, né? É a forma de governo congregacional independente, que se encontra então ali na página 28. As questões 4 e 5 são de certo e errado. Vamos ver a questão 4. A igreja é o fundamento de Cristo, o reino de Deus e um plano parentético do Pai? Não, né? Não é. A igreja não é o fundamento de Cristo. Ela está fundamentada em Cristo, né? E a igreja não é o reino de Deus, né? Como eu mencionei anteriormente.
O reino de Deus é muito mais amplo que a igreja, né? A igreja está dentro do reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. E também a igreja não é um plano parentético do Pai, né? Então vocês podem conferir ali o que é e o que não é a igreja na página 22. Para fechar então esse primeiro questionário, a questão 5. Igreja militante é a comunidade cristã que peregrina em direção ao descanso eterno, revestida pela armadura de Deus para vencer o inferno. Correto, né? Então, esse é o significado, né, da igreja militante, né? Vocês podem conferir ali na página de número 24, né? Que traz ali a resposta. Seguindo em frente, vamos para a parte 2 dessa primeira aula, que vai trazer então sobre o corpo eclesial. Então, na Bíblia nós vemos, né, um padrão para a escolha tanto de presbíteros como de diáconos, né? Paulo, né, trouxe, né, para Timóteo essa orientação lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, dos versos 1 ao 13. Então, ele instruiu, né, sobre como fazer essa escolha, né, de presbíteros e diáconos, né? Então, o corpo eclesial, ele constitui-se basicamente de 2 ofícios. O primeiro, que seria então um pastor, ou ministro, ou ancião, ou presbítero, ou bispo. Então, são ofícios, né, similares, né? Dependendo da denominação, usa pastor, ou ministro, ou ancião, ou presbítero, ou bispo, né? Então, a palavra presbitério, ela é empregada para designar esse conjunto, né? Esse corpo de pastor ou de ministros e presbíteros que cooperam no governo da igreja. Então, a igreja local ela deve ter um corpo, né, de presbíteros, né, um presbitério, né, que vai então gerir, né, as igrejas. E vemos lá em Atos, quando, né, os apóstolos estavam separando, né, ali alguns líderes para cuidar das igrejas locais, vemos em Atos capítulo 14, versículo 23, que diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então eles escolheram, né, esses presbíteros para estar então cuidando, né, da igreja local. Seguindo um pouco ali em frente, quase no finalzinho ali da página 32, no penúltimo parágrafo, podemos ver que, através, né, do exame das escrituras, que o presbítero é um obreiro que exerce um ministério do evangelho. Então, o presbítero ele tem que saber trazer uma palavra, saber falar do amor de Cristo, saber ensinar, né? Isso é uma das características, né, que o presbítero deve ter. Ele deve saber instruir, né, as ovelhas de Cristo, né, para a edificação, né, orientação, então, na igreja local. O segundo ofício que vemos, então, no corpo eclesial é o ofício de diácono. Então, como eu mencionei, né, lá no capítulo 6 do livro de Atos, a partir do primeiro versículo, vemos ali a escolha dos primeiros diáconos, né, da igreja primitiva. E um deles, inclusive, era Estevão, né? Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja, né? O primeiro mártir, né, ele era um diácono. Então, os primeiros diáconos foram escolhidos, né, lá pelos apóstolos, que eles não estavam conseguindo, a igreja estava crescendo tanto, né, que aí o cuidado, né, com os necessitados, com as viúvas, de cuidar da oferta,
eles não estavam dando conta. Então eles escolheram esses homens cheios do Espírito Santo e os consagraram então a diáconos, né? Impuseram as mãos para que eles fizessem então esse serviço. Então, o diácono significa ministro ou servo, né? Então ele está ali para servir a igreja, né? E então atender os interesses temporais da igreja. Então, como mencionei, os 7 primeiros diáconos, né, que vemos ali na Bíblia, né, que foram escolhidos, eles foram escolhidos durante esse período, né, para auxiliar ali os apóstolos na condução, então, da igreja local. Agora, ali na metade da página 34, vemos então a participação do membro no governo da igreja. Aí muitos podem estar pensando, né? Ah, não, para participar, né, do governo da igreja tem que ser um diácono, um presbítero, né, ou cooperador, não aquele membro, né, que fica só no banco, né? Não, os membros devem participar do governo da igreja. Então, mesmo o governo da igreja sendo teocrático, uma teocracia, né? É Deus, né? É um governo que provém de Deus. A igreja não pode deixar de ter a participação. Então, vemos algumas formas como os membros podem participar, então, do governo da igreja. A primeira é cooperando, né? Então, a fim que os líderes tenham condições, né, de desempenhar as suas funções, a cooperação é muito importante, né? Então, você que tenha vontade, né, de você estar ali tranquilo, né, sentado ali no banco, participando dos cultos, mas não está ajudando, né? Você pode, quem sabe, pegar uma água, trazer lá, levar para o pastor, ou se tiver um líder da diaconia na sua igreja, falar com ele que quer ajudar, né, recolher a oferta, ou que quer ficar na porta recebendo os irmãos. Você pode então estar cooperando, né, através dessas formas, né? E também você pode cooperar através de ação social, né? Trazer um mantimento, quando aqui na sede, né, trazemos os mantimentos para a assistência social no culto de ceia, né? Então você pode estar fazendo essas contribuições, né, e ajudando então no sustento daqueles que precisam, né? E também contribuindo, né, trazendo também o dízimo, né, devolvendo o dízimo à casa do Senhor. A segunda forma que o membro pode também estar participando é apoiando as decisões. Então, como a nossa igreja é uma Assembleia de Deus, quando é feita alguma decisão, né, a nível da igreja, por exemplo, a aquisição de um terreno, ou a aquisição de um veículo, né, que vai ajudar ali, né, o corpo eclesial a fazer as suas funções, é feita então uma assembleia, né? Ela é convocada e então os membros participam, né, dessas decisões, né, sobre a aquisição, né, expansão, né, da igreja aqui na Terra. E também a terceira participação do membro é reconhecendo, né, que provém de Deus. Então, o ministério da igreja é dado por Deus e é uma vocação celestial. Não se trata de uma profissão, não é um emprego. O pastor ele não é um empregado da igreja, não. Deus o colocou ali, né? Então nós, como os membros em Cristo, né, fazendo parte, né, do corpo de Cristo, da igreja, devemos reconhecer, né, que o pastor que está ali liderando, né, nos liderando, ele foi colocado por Deus. Então nós devemos reconhecer, né, que ele está ali não por ordenança humana, mas sim de Deus, né? Então por isso que nós devemos
obedecer ao nosso pastor, porque é Deus que colocou ele ali, né? Então, muitas vezes as pessoas criticam, né? Reclamam do pastor, e só que, né, se ele estiver fazendo algo errado, Deus que irá cobrar dele, né? Então, nós devemos apoiar o nosso pastor, né? Muitas vezes o pastor, né, termina o culto, aí várias pessoas vêm falar com ele, trazendo problemas, e ele tenta resolver, né, cuidar das ovelhas de Cristo. E não é fácil, né, o pastor cuidar, né, de um rebanho, ainda mais, por exemplo, aqui da nossa igreja em São José dos Pinhais, temos quase 10 mil membros, né? Então, nós, graças a Deus, temos uma igreja grande. Então, nós devemos apoiar, né, os nossos pastores, né, orar por eles, né, orar pelas lideranças da igreja, pelas lideranças do departamento que estão à frente, né, deste trabalho. Ali já na página 35, veremos sobre a filiação, né, à Igreja Universal. Então, como que se ingressa na igreja? É através da experiência da salvação e não pelo batismo em água. Então, a partir do momento que a pessoa aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele faz parte da Igreja Universal. Porém, para ele se tornar um membro da organização da igreja local, aí é através do batismo em águas, né? Que é através do batismo em águas, que, né, primeiro a pessoa aceita Jesus, faz o discipulado, né, conhece sobre os preceitos de Cristo, como ele deve andar, como ele deve se comportar, e assim então depois ele vai se batizar nas águas. E aí ele vai fazer parte da igreja local. Mas assim que ele aceita Cristo como seu Salvador, Deus o adota como filho e ele já faz parte da Igreja Universal, né? Mas para fazer parte da igreja local, então é necessário se batizar, né? E vemos ali no finalzinho da página 35 e início da página 36 a forma em que o membro ele é aceito na igreja, né? Então, primeiramente, é necessário ali através do batismo, né? Então, se, né, a pessoa for casada, né, ele deve ser devidamente casado, né? Então não é aceito, por exemplo, a pessoa em união instável ou pessoa que está ajuntado, ele tem que ser casado, né, no papel, né, em cartório, né? Ou se for solteiro, né, ele tem que ter experimentado a salvação pela fé em Jesus. Então, é o que isso já acontece mais com os adolescentes quando se batizam, né? Eu fui batizado, eu ainda era adolescente. Então, eu tinha 14 anos. Então, eu era solteiro, mas já tinha passado por essa experiência da salvação, né? Através da fé em Jesus. Então, primeiro a pessoa tem que aceitar a Cristo e depois se batizar nas águas. A outra forma de aceitar um membro também é por carta de transferência. Então, quando uma igreja, né, da mesma fé e ordem, né, ela emite então essa carta de transferência e a outra igreja local queira recebê-la, né, em outra cidade ou em outro bairro ali da mesma localidade, vai estar então recebendo esse irmão ou irmã como membro daquela igreja. E outra forma é por aclamação. Então aqui se aplica às outras várias situações, como por exemplo, quando a igreja irá receber um membro que estava sendo observado, né, e considera que ele levou o ok, né, o seu modo de viver, então ele é aclamado como membro ali da igreja, ou pessoas que são recebidas de outras denominações, né, que vêm para uma denominação distinta, ele então é recebido através de aclamação.
E a igreja também, né, ali ele complementando, né, pode receber através de aclamação os membros de organizações genuinamente evangélicas, membros de igrejas que não dão carta de transferência, algumas igrejas não dão, né? Então ele é recebido por aclamação. Ou cujos membros tiveram seus documentos extraviados, né, que aí então não tem como emitir, né, a carta de transferência, então ele é recebido também por aclamação. E ali na página 36, ele vai trazer que além do que prescreve o estatuto, deve o membro consagrar-se, aprender a levar as almas a Cristo, novamente falando de evangelização, honrar, respeitar, sustentar a obra com dízimos, assistir aos cultos, votar nas várias reuniões, participar da ceia, visitar e ser visitado, tomar parte nas atividades da igreja e ser separado eventualmente para o obreiro local. Então, o membro tem esses deveres, né? Ele deve participar dos cultos. Então, você que é membro da igreja e, né, na pandemia não assistia os cultos só online, né, pela TV, e não participava dos cultos e ainda não voltou para a igreja, volte, vem estar junto, né, participando, né, dos cultos, né, participando da ceia, né. Então, esses são deveres do membro. E agora, vemos alguns perigos que devem ser evitados, né, na igreja, que é o pastor pensar somente no número de membros, então ele não deve só pensar em lotar a igreja, né? Ou o pastor pensar demais em apoio financeiro ou social, ter na igreja como membros pessoas que não querem se comprometer com um bom exemplo, então deve-se ter, né, sempre seguindo, né, nosso maior exemplo é Jesus, né, devemos seguir o exemplo de Jesus, nos comprometer, né, como membros, de ter uma vida íntegra, né? E também ter na igreja como membros pessoas que creem em doutrinas diferentes. Então, tem pessoas que estão na nossa igreja e não acreditam no Espírito Santo, que o Espírito Santo só atuava lá na igreja primitiva. Não, o Espírito Santo atua hoje, continua atuando, né? Até a volta de Jesus. E também não deve-se aceitar como membros pessoas que se separaram bruscamente de suas igrejas originais. Então, se a pessoa já deixou outra igreja, aí já quer vir para cá e não trouxe carta, né, de mudança, né, ou de apresentação, então não deve-se já aceitar ela logo em seguida como membro. Passar um período, né, probatório para verificar se realmente está seguindo, né, os mandamentos de Deus. Na página 37 vamos ver ali os diversos tipos de cartas. O primeiro é de recomendação. Então ele deve ser expedido apenas a membros em comunhão com a igreja e que farão uma viagem temporária, né, a um ou mais locais e que deve ter até 30 dias de validade. O segundo é a carta de mudança. Então, a carta de mudança, ela então é passada ao membro que está em comunhão e irá se transferir, né, a sua residência para uma outra localidade. Pode ser, por exemplo, aqui na nossa igreja em São José dos Pinhais, ele morava num determinado bairro e ele vai se mudar para um outro bairro, né, em outra localidade aqui da cidade, e tem uma congregação mais próxima lá. Então é emitida então essa carta de mudança, que ele vai então estar congregando, né, nessa igreja mais próxima à sua residência. Também existe a carta de declaração. Essa carta ela é dada ao membro que quer se transferir para uma igreja que é aceita como evangélica, mas que não é da mesma fé. Então, quando vai para uma denominação diferente, é dada então uma declaração e não carta de mudança, né?
E por último tem a carta de apresentação. Então, quando é entre congregações do mesmo campo, do mesmo município, pode-se apresentar uma carta de apresentação, que ela então é usada, né, quando a pessoa vai passar, né, nessas localidades e ela se apresenta, então, que está em comunhão, né, ou que está representando, por exemplo, um líder de determinado departamento ali naquele culto, né, em que ele se faz presente. E para nós concluirmos, então, a aula 1 desse primeiro capítulo, né, sobre administração e liderança da igreja, vamos falar sobre a disciplina na igreja. Então, a disciplina é uma bênção e uma necessidade na igreja. Então, muitos podem pensar, não, a disciplina ela é um castigo, né? Ela só vai trazer discórdia ou divisão ou separação. Não, a disciplina é uma bênção. Deus quer corrigir aquele que porventura pecou para que então ele venha se arrepender e então voltar, né, estar em comunhão com o corpo de Cristo, né? Só que aqui o nosso livro, ele dá um alerta, né? Para que ensine sobre a disciplina é preciso antes aprender. Então, por isso é necessário o obreiro frequentar regularmente as escolas bíblicas, ler bons livros e estudar a Bíblia, para então ser um obreiro aprovado. Então, são 3 pontos importantíssimos, né? O obreiro deve, então, participar da escola bíblica de obreiros, escola bíblica dominical, né? Estudar, né, a palavra do Senhor, estudar a Bíblia, né? E ler bons livros. Então, nós não devemos só ter a Bíblia. Claro, a Bíblia vai ser o nosso principal livro de estudo, né, sobre a palavra do Senhor, mas também devemos ler bons livros, né, que irá enriquecer, né, nosso conhecimento sobre a palavra do Senhor, né? E então, podemos ver, né, através das cartas de Paulo, vemos que o apóstolo Paulo se dedicava mais ao ensino do que à pregação. Então, inclusive muitas, né, de suas mensagens, né, que vemos, né, nas suas epístolas, elas estão mais ligadas a ensinamentos, né? Ensinos que Paulo nos deixou para a igreja, né, ali de sua época, mas que serve para nós atualmente, né? Então, ali fechando esse ponto, né, sobre o ensino, a disciplina pelo ensino é mais eficiente que a correção. Assim, se o pastor deseja ver uma igreja bem disciplinada, a regra áurea é: manda estas coisas e ensine-as, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11. E, fechando então sobre o propósito da disciplina. A disciplina tem como principal objetivo transformar vidas e formar caracteres. O exemplo é um fator importante na disciplina. O que ensina precisa primeiramente disciplinar-se a si mesmo a fim de dar o exemplo. Quem ensina precisa viver o que fala. Então, quem é o nosso maior exemplo que devemos seguir é Jesus, né? Jesus é o nosso maior exemplo de disciplina, né? Que é o homem que viveu aqui na terra que nunca pecou, né? Então, ele é o nosso maior exemplo. E a disciplina, ela tem um caráter positivo, né? Como mencionei antes, não é algo que a disciplina é uma bênção, né? Então, ela tem como caráter de corrigir uma má situação, restaurar aquele que caiu, manter o bom testemunho da igreja e advertir os demais membros para que não se descuidem, né? Que não façam da mesma forma, né, que aquela pessoa. E também apelar à consciência do ofensor para que ele pense sobre a sua conduta
e vem então se arrepender, né? Os motivos para a disciplina: conduta desordenada ou desaprovada pela palavra de Deus, imoralidade, espírito contencioso ou divisor, propagação de falsas doutrinas e heresias, ou filiação à organização ou igreja incompatível com o cristianismo. Então, esses são alguns exemplos, né, de motivos para a pessoa que é disciplinada, né? Então, aqui também traz alguns métodos, né, de procedimentos na disciplina que Jesus ensinou, que na medida do possível ela deve se tratar o problema entre as pessoas afetadas, né? E que se apresente pelo menos 2 ou 3 testemunhas, e que caso o ofensor não se arrependa ou se tomar proporções, né, que várias pessoas passam a ter esse conhecimento, deve-se então levar à igreja, né? E a disciplina, né, como eu falei, ela não é para punição, né? Ela é para trazer bênção para a igreja e corrigir, né, aquele que está faltando, né, com a conduta cristã, né, que Deus nos deixou. Então, é necessário a disciplina. E, por fim, na página 40, a atitude do pastor frente ao procedimento de disciplina do membro. Ele deve ministrá-la com espírito de humildade e de amor. Como eu falei, não é para punição, não é para castigo, é para correção, né? Então, como o pai, né, que corrige o seu filho, ele não quer castigá-lo, puni-lo, mas ele quer que corrija, né, coloque, né, o seu filho então de volta no caminho correto, né? A disciplina não é um castigo, ela visa redimir e restaurar. Tudo que tem espírito de represália, ou seja, de vingança, de retaliação ou revanche, é carnal, dificulta a submissão da pessoa. O bom pastor dá a vida e deve estar ansioso pela volta da ovelha que se perdeu. A disciplina deve ser aplicada imparcialmente. A disciplina nunca deve se transformar em arma nas mãos do pastor ou dirigente, como meio de impor a sua própria vontade. Então, como, né, Jesus deixou, né, um guia, né, e exemplo, né, inclusive, né, a parábola lá da ovelha, né, perdida, né, o pastor ele deixou as 99, mas foi atrás daquela única ovelha que tinha se perdido. Então é assim que o pastor deve proceder, né, na disciplina do membro, com o objetivo de trazer de volta aquela pessoa que eventualmente caiu, para que ela volte a estar junto em comunhão e seguindo, né, caminhando rumo aos céus. Então, meus amados irmãos, esse foi a aula 1 sobre a igreja, né, do livro de Administração e Liderança. Para finalizar a nossa aula, vou trazer aqui o questionário que se encontra na página 42, a questão de número 6. Foram escolhidos pelos crentes, segundo Atos, capítulo 6, verso 1 ao 7, para atender aos interesses temporais da igreja. Eu mencionei aqui algumas vezes, né, Atos 6, que é a escolha dos primeiros diáconos, né, a letra A. Questão 7. O ingresso na Igreja Universal é através da experiência de salvação, né? Então, a Igreja Universal, a partir do momento que a pessoa aceita Cristo, ela faz parte, então, da Igreja Universal. O batismo em água vai fazer parte da igreja local, né? Questão número 8. Quanto aos perigos a serem evitados pelo pastor, é incerto dizer que deve aceitar como membros
pessoas que se separaram bruscamente de suas igrejas originais? Não, né? Isso é incerto, né? Isso está incorreto, né? As outras três preposições estão corretas, né? Não deve ele somente pensar no número de membros, deve não pensar demais em apoio financeiro ou social e não deve ter na igreja como membros pessoas que creem em doutrinas diferentes. Acabei não mencionando aqui a localização da resposta da questão, mas a questão 8, a sua resposta se encontra ali na página de número 36, né? Tá a resposta ali da questão 8. Questão 9. A carta de apresentação é passada aos membros que estejam transferidos para outra localidade? Não, né? Isso está incorreto, né? Essa é a carta de mudança, né? Não é a carta de apresentação. A carta de apresentação é dentro da mesma localidade, né? E a questão 10, o que ensina precisa primeiramente disciplinar-se a si mesmo a fim de dar o exemplo? Correto, né? Então, primeiramente, o que ensina deve ser exemplo, né? Viver o que fala, né? Se encontra, então, ali na página 38, a resposta. Então, meus amados, essa foi a primeira aula. Espero, então, já no próximo semana estar presencialmente com vocês, aí do curso básico, né, do IBADEP, no Templo Sede. E se tiver alguma dúvida, pode trazer na próxima aula, né, que estaremos solucionando, né, procurando a resposta aí para vocês. E fique com Deus e estudem esse livro, que tem importantes e enriquecidas ensinamentos para nós. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.